Estamos voltando para mais um bloco do programa Negócio em Destaque. Olha, o assunto agora é Nikayou Mangá. Mangá vocês provavelmente já ouviram falar, não é? São as histórias em quadrinhos japonesas. Nikayou Mangá foi desenvolvido aqui no Brasil. E um dos idealizadores está aqui ao meu lado, Fábio Shin. Tudo bem, Fábio? Tudo bom? Que as pessoas, seguramente quando ouviram falar Fábio Shin, e certamente imaginaram que iriam encontrar um japonesinho aqui, né, Fábio? Fábio não tem ascendência nenhuma de japonês, Não, né? não. É de uma família de italiano. Espanhol, português e francês. Espanhol, português e francês. E começou a desenhar com aproximadamente 5 anos de idade, já em contato com o mangá? Sim. Aí o mangá original mesmo, tradicional do Japão, né? Isso. Eu comecei a desenhar desde os 5 anos de idade e trabalho com isso aos 10 anos, com um grupo que nós montamos, que é o Japan Sunset. Como é que nasceu o Nikayou Mangá? Que para as pessoas entenderem melhor, é uma espécie de caricatura do mangá, que é o desenho japonês, mas uma caricatura às avessas, né? Uma caricatura que ao invés de realçar o defeito, ela ameniza o defeito. É isso, Fábio? Exato. No caso, o Nikayou Mangá, nós pegamos as qualidades da pessoa e transformamos no desenho. Pegamos o jeito da pessoa. Então, quando a gente está desenhando, não necessariamente precisa a pessoa ficar parada, até melhor se ela ficar à vontade. Ah, é? Né? Então, porque às vezes a gente pega um detalhe que a pessoa gosta e acaba passando para o desenho, né? Aí, agora, isso que eu falei, essa tendência a amenizar o defeito. Eu, por exemplo, sou narigudo, daqui a pouquinho o Fábio vai... Aliás, o Fábio, à medida em que vai conversando comigo, parece que vai já desenhar, né? Isso. E o Fábio diz que vai me desenhar e eu vou sair sem estar narigudo. Eu acho que esse é o maior propósito, esse é o maior mérito do mangá. Eu queria mostrar já para vocês aqui alguns trabalhos do Fábio e da equipe dele, que inclusive um aspecto que eu acho bem interessante é que vocês podem ser contratados para estarem numa festa de criança, num casamento. Olha aqui, isso aqui foi a festa do Matheus, de 1 ano. Olha que legal esse quadro. Então ele pega a figura da pessoa e insere no contexto que a pessoa quiser. Aqui, no caso, ele está passeando com o Tarzan aqui, né? E o outro está no meio da turma do Puff, que é o Gabriel e o Guilherme. É isso. E a caricatura em mangá, ela tem essa questão assim de deixar o traço, ele é bem jovial, né? Ele pega os traços jovens, tanto olho grande, tá, como uma das características importantes do mangá. Do mangá, que as pessoas dizem que é um certo inconformismo deles, hein, Fábio? Eles têm o olho puxado e normalmente todo desenho japonês tem um olho enorme, né, regalado. A grande maioria. Mas na verdade é para expressar sentimento. Né? Porque pelos olhos que começa que você consegue ter a expressão, né? E o mangá puxou justamente esse lado, né? Tanto é que rejuvenesce, que olha só, quero mostrar já um outro trabalho aqui do Fábio. Esses aqui são alguns atores, alguns personagens da novela Belíssima. E olha aqui no cantinho inferior direito do quadro, o Lima Duarte, carequinha, com barba, mas rejuvenescido pela ação do traço do mangá. O Lima Duarte é ao lado da Irene Havashi, certamente, né? Isso. São alguns personagens aí da novela Belíssima. Fábio, qualquer cidadão, aquele que não tem a menor aptidão para o desenho, pode aprender a desenhar mangá? Sim. Depende muito da força de vontade de cada um. Mas demora mais? Demora um pouco mais. Né? No caso, 3, 4 meses a pessoa já tem uma boa noção do básico, para poder fazer o rosto, tudo, né? Mas o curso ele é mais voltado para o mangá mesmo, porque a caricatura em mangá, o Nikayou, ele é uma técnica um pouco diferente da do mangá, porque o mangá, às vezes, assim, tem uma bolinha, já é o nariz. E então o pessoal acaba não entendendo essa diferença que tem normal, né? E aqui no Brasil, especialmente, que tem essa mistura de raças. De raças, né? Muito grande, então, tipo, você faz um nariz, tem que ser um nariz que pareça com a pessoa, mas ao mesmo tempo tem que amenizar, tem que mexer, tem que ficar um desenho. Você está insistindo de falar em nariz, viu? Que foi tocado o assunto, né? Tô brincando. Olha aqui, ó, a partir de uma foto, olha que bonito também esse trabalho, né? Aqui, no caso, são orientais. O que é que os orientais, o que é que os japoneses, em especial, acham do teu trabalho, falam a respeito do Nikayou Mangá? Os lugares que eu dou aula, que são Liberdade, Osasco,
Tá lá, na Vila no Carrão. bairro da Liberdade, em São Paulo? Também, nós temos uma escola lá, que é a Olha matriz aqui. do nosso estúdio, Não né? é fácil, porque lá tem muito japonês, né? Tem. Eu fui o primeiro professor de mangá do bairro da Liberdade, Ah, é? né? Eu fui primeiro de lá. O Fábio tem, dá um close no Fábio. O Flávio tem cara de artista mesmo, né? Aquele rosto, aquela expressão da pessoa que é centrada, que é introspectiva, que tem toda a atenção. E esse é um aspecto interessante, uma característica essencial para a pessoa que trabalha com desenho, né? Exato. Saber observar, saber... É aquela coisa até da criança, quando está na escola e fica mais isoladinha no canto da sala, desenhando. Você era essa criança? Totalmente. É? E olha que ele fala muito bem aqui na TV. Olha aqui, um casal de recém-casados. Olha que desenho legal. Eles eram orientais aqui? Sim, ou? sim. São, né? Esse foi o final de uma retrospectiva toda em anime, que é o estilo de desenho animado japonês, Uhum. que foi feito pela nossa equipe, né? Aqui, olha, se vocês observarem esse outro quadro aqui, eu estou mostrando apenas alguns trabalhos do Fábio, porque na verdade ele me trouxe um álbum aqui recheado de excelentes trabalhos. Está aqui a foto do garoto, né? E o Fábio o colocou no contexto aqui, junto com o Harry Potter, não é? Isso. Foi uma Agora festa aqui é um que orgulho do Fábio, ele procurou. pegou um autógrafo da Vanessa May, não é isso? Exato. Vanessa May, ele a desenhou e ela autografou para ele. Você foi ao show dela? Foi no show e consegui esse autógrafo no programa do Jô Soares, Uhum. que a gente foi pra lá e Ela estava dando entrevista. tava lá e eu invadia o programa lá e peguei o autógrafo dela. Mas foi bem legal. Que legal. Aí você deixou um com ela também? Foi, ou não? foi. Deixou, né? Deixei. Tanto eu fui pro Rio de Janeiro a convite dela também e meu violino autografado por ela também. Você toca violino também? Eu tento, né? Ah! Porque para ter, não é, essa admiração por ela. Olha a outra foto aqui, muito engraçadinha, com uma menina sendo visitada por uma borboleta em seu nariz. Tem mais japonês ou tem mais brasileiro que procura aprender com você essa técnica? Mais brasileiro. Hoje em dia mais brasileiro. Porque o mangá, você hoje em dia encontra em banca de jornal, né? Traduzido, só que sempre de trás para frente. Por exemplo, a editora Conrad é uma das maiores nesse segmento, né? E eles têm essa coisa de seguir à risca, né? O padrão japonês mesmo, né? Da criação do autor. Então é todo invertido, né? Então tem uma técnica diferente para ler também, mas tem muito fã no Brasil inteiro. Tanto nós temos cursos assim rápidos, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, já viajou por vários lugares do país com esse trabalho, né? Você já fez já foi contratado ou solicitado para fazer algum trabalho maior, um mural, alguma coisa assim? Sim, foi numa danceteria, nós fizemos o teto da danceteria. Tipo, o desenho total tinha 8 metros. 8 metros? E o que tinha? O que era? Era um robô e tinha alguns DJs no meio do robô, assim, né? E era para ficar erguido, assim, lá em cima, perto das luzes, né? O curioso é o seguinte, né? A gente tem uma noção exata, ou bem próxima da exatidão, apesar do desenho, todos eles, né? Como nós dissemos aqui, ele arregala, ele aumenta a dimensão do olho, mas a gente percebe quando a pessoa que você desenhou é um japonês ou é um ocidental, Exato. né? Mesmo com o olho de todos sendo igualados. É curioso isso, né? É porque pega muita forma do olhar, né? Tipo, às vezes tem o formato do olho que já dá Ele pra é maior, perceber. mas ele tem o formato do olho Isso, japonês ainda, né? exato. Além disso, quais são as outras características que marcam o mangá ou o Nikaiô mangá? Além do olho que a gente percebe no primeiro momento. Então, a diferença do mangá fazer tanto sucesso hoje em dia é que os personagens têm vida. Tipo, você vê um personagem de mangá com vontade de ir no banheiro, com fome, com problemas... Com sono geral, assim. Depressivo, coisa que você não alegre. Vê, exato. Você Que não legal. vê em outros personagens, né? Então, isso acaba... A criança ou a pessoa que é interessada por mangá tem uma identificação maior, né, com o personagem e isso causa o sucesso que tem hoje em dia, né? Aqui eu vou arriscar dizer que o Fábio se